And now for something completely different. Meninos, meninas, travestis e marcianos, eu sou o Sumpa e nós estamos... No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Uma eternidade se passou desde os eventos terríveis da Terça do Taco. Nossas vidas tornaram-se um caos. Essa vida nova embruteceu e endureceu todos nós. 2 cafés, por favor. Um puro, outro com um pouquinho de creme e muito açúcar. Quer dizer, embruteceu a maioria. I wake up in the morning, wide awake. Bom dia! For the day. Olá, ciborgues! What a morning! Bom dia, bebês do esgoto! Emmett, você tem que parar de fingir que tudo é incrível, porque não é. É, eu sei. Por isso cultivei um lado insensível que é super embrutecido e, olha, uma estrela cadente. Faça um pedido. Ai, não. Uma novidade. Qual é a deles? Sei lá, mas a batida é irada. Ai, não. Senta que lá vem a história. Cinco anos após os eventos do primeiro filme, a batalha contra os inimigos alienígenas faz com que a cidade de Lego torne-se Apocalipsópolis, um futuro distópico onde nada mais é incrível. Neste contexto, Emmett constrói uma casa para que possa viver ao lado de Lucy, mas ela ainda o considera ingênuo demais. Quando um novo ataque captura não apenas Lucy, mas também Batman, astronauta, Unikit e o pirata, levando-os para o sistema planetário de Manar, cabe a Emmett construir uma espaçonave e partir ao seu encalço. E chegamos a uma Aventura Lego 2. O filme talvez não fosse necessário, mas eu curti bastante. Vamos combinar que é sempre bom rever o universo do Emmett, da Unikit, do astronauta, do Batman e da Lucy. Dessa vez, após todas aquelas confusões do primeiro filme, a gente encontra esse universo diferente, porque a cidade da Lego passou a se tornar Apocalipsópolis, um lugar sombrio. O garoto ficou adolescente e ele passou a querer coisas diferentes. O divertido dessa história é que, na época, você tinha, lá no finalzinho, a aparição da irmã, que era uma chamada para o segundo filme. Nesse segundo filme, você vê a irmã lidando com o garoto. Não vemos muito pai, só a voz. Will Ferrell só aparece, a voz dele aparece 2 ou 3 vezes e aparece o boneco. Vemos uma mãe, que aparece bem mais, talvez porque o Will Ferrell não estivesse tão interessado, não tivesse tanto tempo para fazer o filme, né? Vai saber. Mas a mãe funciona bem, porque afinal de contas esse tipo de coisa é coisa de mãe mesmo. A mãe media as crises entre os dois irmãos. A mãe media os desentendimentos. Faz com que de uma forma justa eles cheguem a um acordo. Ao longo da briga entre os dois irmãos, você vê 2 universos, Apocalipsópolis e o planeta Maná. O planeta Maná nada mais é do que o planeta Mana, que é um lugar dominado pela rainha Tudo Que Eu Quiser. O planeta Maná ele começa a mandar astronautas para o Apocalipsópolis e eles começam a mudar os personagens. Eles desaparecem, em alguns momentos eles reaparecem com glitter e mais felizes lá no planeta Maná. Então, quer dizer, você tem uma história sobre personagens que estão desaparecendo, que estão sendo sequestrados e sobre o fim do mundo inevitável. Tudo isso baseado na briga dos 2 irmãos, que eu já falei lá atrás. O interessante nisso é a forma como os personagens Lego e os novos personagens do planeta Maná são trabalhados. Porque você vê não só piadas com elementos de ficção científica, um dos personagens ele é envolvido com viagem no tempo, então quer dizer, ele rouba as máquinas famosas de viagem no tempo, ele rouba o DeLorean, ele rouba a banheira de hidromassagem do filme Hot Tub Machine, ele rouba a máquina do H.G. Wells do filme Uma Máquina do Tempo, ele rouba pedaços da TARDIS, ele rouba a cabine telefônica do Bill e do Ted. Quer dizer, você acaba tendo tanto
tantos elementos de ficção, de viagem no tempo, que até fica engraçado ver todas as referências. E fora isso, você tem umas referências a filmes antigos, porque no momento que eles saem do planeta Apocalipsópolis e vão pro planeta Maná, você vê vários elementos colados com fita durex, com fios de nylon. Quer dizer, são elementos falsos. Então parece que você está vendo aqueles filmes do Georges Méliès, Viagem à Lua, ou então aquele Plano 9 do Espaço Sideral. Aqueles filmes entre o começo do cinema até os anos 50, quando você não tinha muitos efeitos especiais. Então eles investem basicamente na fantasia. Eles mostram que aquilo tudo é fantasia, o que acaba sendo uma metalinguagem. E isso é divertidíssimo, porque você vê o quanto a fantasia... Você vê o quanto eles brincam, não só com a fantasia, como com o que seria óbvio. Às vezes a gente imagina que uma história leva para um ponto, porque o ponto está tudo dizendo que aquilo ali é o ponto em que a história vai convergir, que tudo vai ficar ruim. Mas o grande barato desse filme é que não é assim, não. Quando você imagina que vai ter uma situação inevitável, você descobre que não era isso e começa a ter uma surpresa, uma reviravolta curiosa. Uma coisa interessante, por exemplo, é que no começo do filme, a Lucy, ela começa a falar sobre o quanto o Emmett deveria endurecer, porque o mundo mudou. E que ele deveria ser mais homem, deveria ser como os heróis antigos. E o Emmett é só um garoto. Ele é sonhador, ele é frágil. Mesmo tendo sido a fragilidade dele que salvou o mundo no primeiro filme e no segundo. Essa é a grande fragilidade que faz com que ele se torne o personagem que leva a história. Porque ele não é um personagem completo. Por não ser um personagem completo, ele é o que o roteiro precisa ser. Esse é o grande barato desse tipo de personagem. Justamente por ele não evoluir, você pode aproveitar ganchos de roteiro do que seria a possível evolução dele. E esse filme aproveita isso. Da mesma forma que ele fala sobre a evolução, como seria o Emmett se ele amadurecesse e se tornasse o homem que todo mundo espera que ele seja, ele mostra que, na verdade, a Lucy também tem os segredinhos dela, que ela não é tão durona quanto ela quer ser, que, na verdade, ela criou uma imagem de durona. É uma coisa incrível sobre pequenas reviravoltinhas, pequenos segredinhos, pequenas imagens, pequenas coisas que, como eu já disse antes, poderiam ter sido uma junção. É o que você esperaria daquela situação, mas não é exatamente a situação que acontece no filme. Então você tem uma série de quebras de expectativas agradáveis, inclusive. A surpresa que você tem em algumas cenas é super interessante, porque por mais que seja um filme pipoca, por mais que seja um filme família, que você pode levar teus filhos, que você vai lembrar de como era brincar quando era criança e que eles vão ver as brincadeiras deles, ainda tem essa questão de que o filme não te ofende. Ele poderia não ter sido feito? Poderia, porque afinal de contas teve tanto material da Lego com os personagens de todos os tipos dos últimos anos, principalmente com o Batman, que também aparece nesse filme, que talvez não fosse tão necessário revisitar esses personagens especificamente. Mas a forma como os personagens foram revisitados, sabe? Principalmente o Batman, eles trabalham muito bem a personalidade narcisista do Batman em algumas situações. Inclusive, o grande gancho da história é justamente porque o Batman é narcisista e egocêntrico, ele acaba topando algo que em outras situações ele não toparia. E é parte dessas quebras de expectativa interessantes que eu já tinha falado. O Lego te surpreende por bem. Tem vários filmes que estão sendo aguardados há muito tempo. E quando você vê, é isso. Tá bom. Passou daí. Mas o Lego não. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Valeu a pena ver, minha nota seria um 8, principalmente porque agradou. Poderia ter sido melhor, tudo pode ser melhor na vida, entendeu? Mas 8 já é uma boa nota, dá pra passar. E eu recomendo esse filme muito. Assistam. Afinal de contas, a vida anda tão dura
que se você não tiver um pouco de fantasia e algumas horas de escapismo, um escapismo bobo, mas divertido, a vida fica sem graça. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Tinky Winky. Tchau. E é isso. Fico por aqui. Até a próxima, se não for antes. Beijo nos mano, abraço nas mina. Depois beijo nas mina, abraço nos mano. Fui. Isso é tudo, pessoal.